Fala galera, tudo bem? Meu nome é Leandro Correia, conhecido como Jama. E agora eu estou voltando com os vídeos no canal com uma nova temática, uma nova proposta. Ou seja, estou fazendo vídeos dando explicações de algumas coisas que acontecem muito em torneios. Regra, dúvida de cartas, como se comportar, como fazer. Aquelas coisinhas que todo mundo sempre se enrola, mas sempre tem vergonha de perguntar como funciona. E para a gente começar, então, vou conversar sobre uma coisinha muito interessante chamada corrente. Eu já fui juiz em vários torneios e sempre toda dúvida começava em corrente. Coisas que eu posso, não posso ativar, onde eu devo ativar, como funciona, como responder, por que sim, por que não. Então, vamos viajar no fantástico mundo das correntes. Acompanhe. A corrente é quando umas cartas estão ligadas, ou seja, você começou a fazer efeito e outras coisas foram ativas em resposta. Existe uma grandeza de ativações que você pode fazer. Spell Speed 1, 2 e 3. 1 e 2 basicamente a mesma coisa. São cartas que se ativam, o oponente responde e pode ser respondidas. E outras que têm que ser respondidas na mesma grandeza, ou seja, você ativou uma carta, e o oponente ativou uma carta counter, aquela trapzinha com a setinha assim, para quem não conhece muito, aquilo é uma counter, uma carta de negação, somente negação. Então acontece o seguinte, você só pode responder counter com counter. Basicamente é isso. Tem outras situações que nunca vai acontecer, esqueça. Não acho que vai falar assim, mas já aconteceu uma vez. Mas na prática, geralmente counter só responde counter, entendeu? Se você ativou hijack, o cara respondeu com Solemn Juggernaut, você vai ter que responder com outra counter e por aí vai. Fora isso, você pode ativar nas outras cartas normais, Quick Plays, efeitos de monstro Quicks ou mágica Quick Spell, entendeu? Esse é o exemplo. Então, toda carta que você ativa, em regra geral, toda carta que você ativa, ela tende de respostas, a não ser que o seu efeito diga que ela não pode ser respondida. Por exemplo, a Super Poly. O próprio efeito diz que ela não pode ser respondida, então não tem conversa. Você ativa e resolve. Fora isso, uma carta normal pode ser respondida pelo oponente. Porque toda vez que você ativar alguma coisa, você pergunta para o seu coleguinha, oponente, se ele vai fazer alguma coisa. Entendeu? Porque ele pode responder, tem o direito dele. Você ativa, você pergunta ao seu oponente, que se quiser, ele pode ativar e aí começa uma corrente. Um exemplo simples disso é Mystic Space Typhoon e Khaled of the Hunted, que é aquela trap contínua que traz do cemitério. Dependendo da ordem, ela vai fazer efeito, entendeu? Por exemplo, você começa dando Typhoon, dando alvo nela, você está setada. O oponente, ele pode, em resposta, ativar ela, trazer o monstro. O monstro vai sair depois? Vai, mas dependendo do monstro, pode acontecer muita coisa. Por exemplo, a situação. O oponente tem Sangana no cemitério e Khaled setada. Você vai lá, dá a sua Typhoon na Khaled e o cara responde com Khaled. Toda a corrente é resolvida de trás para frente, ou seja, 1, 2, 3. Vai resolver do 3 até 1. A corrente 1 vai ser a última coisa a fazer efeito, entendeu? Então vai funcionar assim. Typhoon 1, Khaled 2. Então, Khaled faz efeito, traz o Sangan. Aí depois a Typhoon vai lá, destrói a Khaled. Aí o Sangan é enviado para o cemitério, o Sangan vai fazer o efeito dele de trazer o bicho, porque o bicho vai para o campo, depois ele vai sair. Entendeu? É assim que funciona. Se você quiser evitar esse tipo de coisa, aí você tem que fazer o contrário. Você tem que responder a Khaled, por exemplo. O oponente ativou a Khaled e você, em resposta, deu Typhoon. Aí vai acontecer o 2 e 1. Typhoon 2 destrói Khaled 1. Como o Khaled não vai estar mais em campo, ela não vai poder fazer efeito, porque é uma carta contínua. Cartas contínuas, elas têm que estar em campo, face-up no campo, para resolver os seus efeitos. Ou a grande maioria das contínuas. A Khaled ela tem que estar em campo. Então, o monstro que ele deu alvo não vai vir. Entendeu?
Então funciona sempre assim. Vocês têm que, quando vocês fizerem a corrente, tem que ter a noção seguinte: vai sempre resolver de trás para frente. Então, na hora de linkar as correntes, tem que ter noção disso aí. Você tem que saber que vai ser resolvido de trás para frente, tá? Nunca ao contrário. Então, algumas leis são sagradas nas correntes. Por exemplo, alguns exemplos que todo mundo se engana é o seguinte: quando você fecha uma corrente, nada mais pode ser ativo, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo de novo do Taifu Kai de Sangha. Quando você tiver as correntes estão feitas e forem se resolvendo, no meio da corrente não pode ativar mais nada. Exemplo, vamos lá. Tô dando Taifu na carta setada, o cara virou Khaled para pescar o Sangan. Eu tenho uma DD Crow na minha mão, então vou dar DD Crow. Você pode, depois. Durante a corrente não pode. Depois que as correntes estão fechadas, todos concordaram que 1, 2 e 3, acabou. Vai só tocar efeito, você vai poder resolver depois. Por exemplo, até mesmo o Sangan. Você deu Taifu no Khaled deu resposta 2, trouxe o Sangan. Taifu respondendo. Aí a Taifu resolveu 2, agora resolve corrente 1. Destrói, que ele vai para o cemitério. Acabou essa corrente. Sangan caiu no cemitério, aí vai ser uma outra corrente que vai ser iniciada com o efeito do Sangan. Aí Sangan 1, aí você dá o que você quiser. O cara de Baygrave, DD Crow, aí você resolve a corrente. Mas nenhuma corrente vai ser ativa, pode ser ativa durante a resolução de uma corrente. Entendeu? Isso é sagrado, não pode. Você fechou. Você e seu oponente combinaram as links e fechou, só pode ser ativo daquela maneira. Outra coisa, quando tem muitas correntes serem ativas, você sempre vai ter que ativar a carta em resposta à carta que foi a carta subsequente. Por exemplo, comecei efeito 1, 2, 3. Efeito 3 é um efeito de busca. Por exemplo, 3 vai ser o próprio Sangan. Vou dar exemplo do Sangan. Eu tributei desse, sei lá, vou dar uma carta bem que todo mundo conhece, Caios. No meio dos efeitos, eu tributei o Sangan para descer o Caios. Ou seja, o Caios vai estar no link 2 e o Sangan vai resolver depois. Nesse momento, você não pode dar, por exemplo, Ash, porque o efeito que está vindo agora é o Caios. O link 1 na construção dos efeitos. O link 2 é efeito do Sangan, link 3 o Caios. Tá. Você quer negar o Sangan. Você está com Ash na mão, só que você não pode dar porque você tem que responder o Caios. O Sangan já tem resposta O Sangan já tem resposta. Você não deu nada. Então, do Sangan é o efeito do Caios. Entendeu? É um exemplo. O Sangan é link 2 e Caios é link 3. Você não pode dar Ash porque o efeito que vem antes é o Caios. Caios não busca ninguém. Entendeu? Você tem que responder a carta anterior. O link 4 ele tem que ser resposta ao link 3. Se o link 3 é o Caios, tem que dar alguma coisa nele. É assim que funciona. E voltando. Vou voltar sempre nessa tecla. Quando se fecha uma corrente, nada pode ser ativo só depois da corrente. Mesmo que aconteça buscas, gere outros efeitos durante a corrente, ela só vai se resolver após a corrente. Entendeu? Vai segurar ali, e se fez a corrente? Gerou efeitos? Aí vai ser uma nova corrente. Funciona sempre assim. Um outro assunto interessante sobre a obrigatoriedade sobre as correntes. Quando você tem múltiplos efeitos ativando no mesmo local, por exemplo, você jogou 2 bichos pro cemitério que fazem efeito no cemitério. Você pode escolher a ordem que eles serão ativos, tá? Tanto que eles têm o mesmo tempo de ativação, ou seja, um seja obrigatório. Se fez obrigatório, você fez por ser obrigado a fazer. Por exemplo,
de novo o nosso amigo sangue. Você tem que buscar um monstro, mesmo que você não tenha, você colocar uma corrente que você não tem no bicho buscar, entendeu? E bichos são efeitos que são opcionais, ou seja, você opta em fazê-los, tá? Na corrente tem ordem nisso, entendeu? Geralmente os Link 1 e 2, que são as últimas coisas a serem feitas, são efeitos obrigatórios. Ou seja, a última coisa que você vai resolver na sua corrente, nesse caso, são os efeitos obrigatórios. Ou seja, o efeito obrigatório sempre vai ser a última coisa resolvida. E os primeiros efeitos são os opcionais. Por exemplo, você jogou deixa eu lembrar agora de um bicho. O Sangão lá é obrigatório. Ou seja, você você jogou a ideia dos monarcas, que pega a máscara do bandido. É um bicho opcional. Você opta em fazer o efeito ou não. Nesse caso, os opcionais são os primeiros resolvidos, eles são links. Os últimos links são deles, 3, 4, 5, e os obrigatórios são os primeiros a serem feitos. Ou seja, quando você for construir a corrente, lembre-se disso. Efeitos obrigatórios são os primeiros a resolver, os opcionais são os últimos. Sobre os opcionais, tem o famoso miss time, são os efeitos que quando você coloca no meio da corrente, eles não podem ser feitos, já perdeu o tempo de ativação. É assim, ele está é um pouco complicado, tem e não tem. Então geralmente você tem que pesquisar carta por carta. Então, como eu não estou com paciência de ficar fazendo qual carta tem e não tem, são mais de 10 mil cartas ativas. Quando você montar o seu deck, pesquise. Geralmente os efeitos opcionais que dão miss time tem uma palavrinha chamada quando. Assim, quando esse carro, blá 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 blá, entendeu? Esse tipo é muito suscetível a miss time, então toda vez vai ter miss time. Mas você já é um alerta. Quando o seu efeito estiver escrito assim, quando esse carro, não sei o que, dá uma pesquisada na regra para ver se ela não vai tomar miss time, porque de repente, por exemplo, se ela ou ela é a primeira coisa a ser ativa ou antes, se ela for efeito link no meio, geralmente toma miss time, ou seja, ela perde o tempo de ativação. Então procura pesquisar, cara. Geralmente uma carta que eu sei que toma miss time é o Coragem dos Monarcas. Quando se vier por efeito de outra monarca lá no meio de uma corrente, ele perde o tempo de ativação. Então eu devo de cara, você vai montar o deck, pesquise se a sua carta não vai tomar um miss time. Entendeu? Isso aí é chatão. No meio do efeito você tá tudo bom pra fazer, aí descobre que vai tomar miss. Tomar miss, você não faz o efeito. Você não pode fazer o efeito. Então, esse aqui é um pequeno resumo que eu fiz sobre correntes. Tá? A próxima vídeo eu falar sobre efeitos assim, de conflito, algumas cartas que tem um efeito muito controverso. Geralmente as pessoas que estão no mundo dos poderes, por exemplo, cartas que tomam Ash, cartas que tomam Bad, essas coisas assim que é muito legal de se falar, tá? Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo de corrente. Caso ainda vocês tenham alguma dúvida específica, deixe nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá? É meu primeiro vídeo, ainda estou caminhando aqui os assuntos, mas eu procuro sempre estar tentando interagir com a galera. Vou deixar aqui no link no Facebook e o Instagram. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, manda um contato aí, dá um alô que eu respondo e vejo aí, tá? Valeu galera, bom duelo pra vocês aí e até mais.